Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desde já gostaria de agradecer o pessoal que vem se inscrevendo no nosso canal. E hoje vamos falar de um tema que está sendo muito pedido nos comentários, né, amor? Acho que é o tema mais pedido, né? O vídeo mais pedido. Te apresenta. Bom, gente, eu sou a Jéssica, né? Jéssica Trajano, a esposa de Manuel, como vocês já sabem. E tô aqui, vou acompanhá-lo nesse vídeo para ir ajudando, né? Em relação às informações para vocês. Já que vocês pediram tanto esse vídeo, agora chegou o dia do vídeo tão esperado. A gente vai fazer esse vídeo de forma descontraída. Vai ser um vídeo tentando passar a nossa experiência na imigração. E eu espero que ajude o maior número de pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida, já deixa nos comentários a pergunta e já deixa o like também, nos segue aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o like e nos segue também nas outras redes sociais, beleza? Bem, amor, a gente pode começar falando como tudo começou, né, no Brasil. A gente decidiu vir para Portugal, fizemos o processo de visto, que é o visto de procura de trabalho. A gente tirou lá no Recife, no consulado, e viemos para Portugal no dia 14 de março. É bom lembrar que quando a gente começou a pensar em... O visto estava recente, a gente começou a conhecer um pouco mais do visto em dezembro, o visto tinha acabado de lançar em novembro, e nós já estávamos com esse planejamento de vir para Portugal, mas a gente ainda estava estudando as possibilidades, vendo como que seria a melhor forma para a gente. Exatamente. E aí tivemos a oportunidade de conhecer o visto e a princípio nós tivemos a intenção de trazer nossos filhos com o visto de acompanhamento familiar. Nós fomos no consulado de Recife, questionamos o funcionário de lá e no primeiro momento ele falou pra gente que nós poderíamos sim vir com visto de acompanhamento familiar para as crianças. Porém, antes da gente ir até o consulado, a gente fez várias pesquisas em relação a isso, de como trazer os nossos filhos. E pesquisamos bastante, então você pesquise também, olhe outros vídeos. O que a gente vai falar aqui está de acordo com a nossa realidade. Cada pessoa viverá uma história. Então é isso. Não significa que vai ser exatamente igual para vocês, né? Mas essa foi a nossa experiência, então nós vamos compartilhá-la aqui com vocês, que eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Na altura que a gente veio, que a gente pesquisou, não tinha nenhum caso ainda de alguém que tinha vindo com visto de procura de trabalho, até porque o visto ainda estava sendo aprovado, o visto da maioria das pessoas, ainda estava nesse processo. Então não tinha relatos de ninguém que tinha vindo com visto e tinham trazido crianças como turista. Já deixando claro que isso aqui não é uma recomendação, a gente não está recomendando que vocês façam o que a gente fez, porém para a gente funcionou. Isso não quer dizer que para você vai funcionar também, mas para a gente deu certo, né? Nós, como eu já falei, no primeiro momento nós fomos no consulado, eles falaram que a gente poderia sim trazer as crianças com o visto de acompanhamento familiar. Porém, quando a gente fez o requerimento das crianças no portal Evisa, reunimos as documentações, até as reservas da hospedagem e as passagens, nós compramos os bilhetes todos juntos e a hospedagem a gente colocou para 5 pessoas, no caso 2 adultos e 3 crianças, e nós acabamos que apresentamos essas mesmas hospedagens. Mas quando a gente chegou lá para dar entrada no nosso visto, ele disse que não poderia mais, que as crianças não poderiam mais, que tinha sido bloqueado e não haveria mais a possibilidade deles irem como acompanhantes. Ou seja, nessa altura, os consulados, tanto lá no Brasil quanto aqui em Portugal, as informações têm ruído, né, de comunicação entre eles próprios. Então, cada um fala uma coisa, uns falavam que pode, outros falavam que não pode. O primeiro contato que tivemos falaram que podia, mas no segundo já falaram que não podia. Sim. E aí? E aqui em Portugal,
é mais ou menos assim também, né? Exatamente. Nos estabelecimentos aqui. Uma finanças às vezes dá uma informação, outras finanças às vezes dá outra informação. Vocês já vão se habituando com isso, porque isso é comum aqui. Exatamente. Com respeito a esse processo do visto, o consulado até recomendou que nós, um dos dois ou os dois, viéssemos para Portugal com visto e depois que a gente já tivesse com a nossa residência, trazer os filhos através do reagrupamento familiar. Porém, para nós... Estava descartada essa possibilidade porque a gente não viria para Portugal sem as crianças. Não tinha essa possibilidade da gente sair do país sem as crianças. E deixar as crianças. Embora até para os maiores tinham a possibilidade deles de ficarem lá, né? Giovana poderia ficar com a minha mãe e David poderia ficar com a mãe dele. Mas, de qualquer forma, a gente não quis abrir mão de nenhuma das crianças. A gente quis que todos eles tivessem a mesma oportunidade. Exatamente. Só deixando claro aqui, na nossa relação, nos conhecemos, cada um já tinha um filho. E aí é onde entra a questão da documentação de autorização. Se você tem um filho, antes do seu casamento, você vai precisar da autorização do cônjuge. Do cônjuge não, do genitor do da genitor, criança. desculpa. Do outro genitor. Do genitor. E aí, essa documentação ela tem que estar assinada e reconhecida firma. E a gente também indica que as pessoas façam, apostilem, né, essa documentação. Isso, precisa estar assinada, reconhecida firma e também com a apostila de AIA. Precisa ser apostilado para que seja reconhecida aqui em Portugal, senão não reconhece. E a gente também não achou nenhum modelo de declaração ou autorização. E aí, Jéssica... No site existe a autorização para viagem, né? Autorização de viagens de menores só com um dos genitores ou desacompanhado, enfim. Tem alguns formulários disponíveis na internet. Porém, não há formulários, ou pelo menos a gente não encontrou, nenhum formulário, nenhum modelo de declaração para autorização de residência, né? Do menor sem o acompanhamento de um dos genitores. Mas aí eu formulei um documento. Um documento, exatamente. E aí a gente providenciou que os genitores assinassem, os genitores das crianças assinassem, reconhecesse firma, para poder então fazer o apostilamento e trazer. Okay? Galera, a gente está em casa, vocês sabem como que é casa com criança. Se tiver choro de fundo, não se preocupem, a gente está na sala, as crianças estão no quarto, porém a gente está com criança em casa, então... o principal choro ou grito, né? O barulho. Vamos lá. Então a gente pode começar no dia da nossa viagem, né? Chegou. A gente viajou no dia 14. Finalmente chegou o dia. A gente viajou no dia 14 de março e é uma indicação que você venha de noite porque você chega aqui de manhã, né? Os agentes ainda estão acordando. Essa é a nossa percepção, tá? O que a gente acha. Não quer dizer que vai ser assim, mas exatamente. A gente acha que a probabilidade do agente imigratório que vai nos atender esteja de um humor melhor é pela manhã, porque a probabilidade dele ter pego um problema é menor, acabou de chegar no trabalho, tá começando o dia. Então eu acho, e Manuel também acha, passar na imigração de manhã que é melhor. No meu ponto de vista, a imigração ela começa desde o Brasil. Por quê? Porque a gente passa pela triagem da Polícia Federal. E, sinceramente, para sair do Brasil, eu achei mais restrito do que para entrar em Portugal. Quando a gente chegou na Polícia Federal, que entregou os passaportes, o agente da Polícia Federal demorou bastante, a gente ficou bastante tempo. E ele olhou um por um, perguntou o nome das crianças, diretamente às crianças, chamou pelo nome para ver se a criança olhava. Então eu achei que essa imigração para entrar na aeronave, ela foi mais detalhada, mais criteriosa. E ótimo que foi assim, né? Porque a gente sabe que infelizmente tem casos de sequestro de crianças, né? Exatamente. E é muito importante que realmente seja assim. Com respeito... Tá bom, corta essa parte, vamos falar outra coisa. Então, galera, chegamos em Portugal já por volta de 9 horas da manhã, 9h30. E aí ficamos aguardando, né? Porque a gente ia para Porto
e a gente fez conexão em Lisboa para ir para Porto. Jéssica já sabia, porém eu não sabia que a imigração ia ser feita em Lisboa. E aí quando deu o horário de pegar o avião para Porto, a gente seguiu. E para minha surpresa, ela já estava preparada, foi o momento da imigração, de passar no guichê lá da imigração. Tinha muita gente, a gente entrou na fila, mas como a gente estava com a criança de colo, um agente que estava organizando mandou para a gente ir para a fila de prioridades. E não tinha ninguém. Então a gente foi diretamente. A gente foi o primeiro, a gente chegou e já foi para o guichê. Tinha uma mulher que saiu antes da gente. E a gente foi direto para o guichê. E aí o que acontece? Chegando lá, é o que eu indico, não minta, sorria, porque você está chegando num país novo, então o cartão de visita é o sorriso, então dê um sorriso. Seja educado, cumprimente. E não minta. Jamais, até porque você está indo com visto, você não tem necessidade de mentir nada. Até porque o filtro ele já foi feito no Brasil. Quando eles aprovaram o seu visto, você já entregou toda a documentação, antecedentes criminais, então você já foi aprovado a estar no país por 120 dias. Porém, se você vem com filho, você vai ficar naquele receio, porém apresente o seu passaporte, apresente o passaporte do seu filho. O que aconteceu? Quando a gente chegou, eu já entreguei o meu passaporte e ela abriu o meu passaporte, viu que estava com visto e aí ela fez a seguinte pergunta: qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou soldador. Eu era corretor de imóveis no Brasil, porém eu já tinha sido soldador e eu já tinha feito uma pesquisa que em Portugal tem muita vaga para solda. E o meu intuito foi vir de início para Portugal e trabalhar como soldador, em vista que tinha muita vaga. Então eu falei, soldador. Aí ela até brincou, né? Soldador aqui recebe muito bem, paga muito bem. Né? Foi, ela falou. Lembrando que antes dela perguntar sobre a profissão dele, ela nos cumprimentou, ela foi simpática, deu bom dia. Tipo, ela tava muito simpática, né, amor? Muito simpática, ela, muito amistosa, os cumprimentos dela. Então ela abriu o passaporte, viu lá no computador a questão do visto, fez a pergunta da minha profissão e ela jogou uma casca de banana. Ela perguntou, vocês estão indo para Lisboa? Eu falei, não, a gente está indo para Porto. A gente estava em Lisboa. Sim. Então as únicas perguntas que ela fez para mim no momento ali foi a minha profissão e para onde a gente estava indo. Aí em seguida, Jéssica entregou o passaporte dela. Ela abriu meu passaporte, né? Verificou. E aí, quando ela viu meu visto, ela se mostrou surpresa. Porque ela até chegou a comentar com um colega dela. Ele veio com visto e ela também veio, olha. Tipo, que impressionante. Vieram organizados, né? Sim. E aí ela perguntou da minha profissão. Você também veio com visto? Com que você trabalha? Qual a sua profissão? Aí eu sou securitária. Aí ela não sabia o que era. E aí eu falei, não, eu trabalho com seguros. Ela achou que era na área de segurança, alguma coisa assim. Eu disse, não, é na área de seguros. Eu sou consultora de seguros. E aí ela, sim, mas também ela não comentou nada da minha área, né? Porque acho que ela não conhecia muito. Pra Jéssica, ela só perguntou a profissão. Não só me perguntou a profissão. E logo, aí ela conferiu tudo direitinho. E aí entregamos, e carimbou já os dois, o meu e o de Jéssica. Aí a gente entregou os das crianças. Aí foi a hora que eu fiquei mais tenso, né? Claro, nós ficamos, né? Aí entregamos logo os 3 de uma vez ou foi um de cada vez? Foi os não, 3, né? Na verdade, ela que foi abrindo, a gente já tinha entregado todos, ela que foi abrindo nessa ordem. Aí ela olhou, viu que não tinha nada, estavam como turista, as crianças foram como turistas. E aí ela não falou nada, não comentou nada. Aí a única pergunta que ela fez é, as crianças virão estudar? Aí eu falei, sim, vão estudar. Aí ela me perguntou, fez outra... Vocês já matricularam as crianças? Vocês já matricularam as crianças? Eu falei, não. Porém, a gente já fez uma pesquisa, porque a gente já sabia para onde ia, né? Nós vamos só resolver isso efetivamente depois que nós já estivermos organizados na nossa estadia e tudo mais. Mas aí também ela não perguntou da nossa estadia.
Ela não perguntou quanto a gente estava trazendo para Portugal, não perguntou da estadia, não perguntou quanto tempo a gente passaria, em vista que no visto já tinha, né, o tempo. Ela não fez nada dessas perguntas que geralmente faz. Não pediu para comprovar nenhuma quantia, né? Porque nós viemos, lógico, com visto. Ela sabia que nós tínhamos feito a comprovação da quantia para a gente, mas para as crianças não. Ela poderia pedir, né? Para ver, mas ela não pediu nada. E também não questionou mais nada e só disse pra gente, carimbou os passaportes de todas as crianças, só disse pra gente, sejam bem-vindos a Portugal. Esse processo, galera, demorou em média, acho que não chegou nem a 10 minutos, não foi? Acho que nem a 5. Foi muito rápido. Foi muito A gente rápido. encostou no guichê, ela pegou meu passaporte, fiscalizou lá, carimbou, pegou de Jéssica, fez as perguntas, pegou das crianças, carimbou também, não questionou porque as crianças estavam vindo como turista, não falou com que as crianças iriam ficar se a gente trabalhasse, não fez nada dessas perguntas. Nada. Não perguntou quanto a gente estava trazendo em dinheiro, em espécie. Ou seja, quando você sai do Brasil, no meu ponto de vista, já é feito o filtro lá. Aqui é só uma confirmação de documentações. Então, se você está vindo com visto, fique tranquilo, fale a verdade, venha com as documentações corretas. Inclusive, eu vou deixar um card, a gente falando de algumas documentações importantes para você trazer. Se você pretende que o seu filho estude, que é obrigado a estudar, traga histórico escolar, traga certidão de nascimento, cartão de vacina. Tudo devidamente apostilado. Apostilado, beleza? E assim, outro ponto importante que eu queria ressaltar. Eu sei que gera uma tensão muito grande na gente essa questão, né? As pessoas vêm com visto, querem vir da forma mais correta possível. Essa era também a nossa preocupação, a gente queria vir da forma mais legal possível, que nós não queríamos infringir as regras nem as leis do país. E nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para trazer as crianças também da melhor forma possível, né? Deu para trazer dessa forma e pelo que a gente sentiu da fiscalização de Portugal, né, nesse aspecto, é que a lei portuguesa já rege de que a família é um bem inviolável. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem vídeos no YouTube falando de relatos de um casal que só o esposo tem o visto e a esposa e a criança vêm como turista. E eu vi que foi super ok também para passar na imigração. E pela a reação dela, eu senti que, tipo assim, se fosse só ele com visto e eu e as crianças como turista, também já tava ok, pela reação dela, porque ela ficou meio que realmente surpresa por eu ter vindo com visto. Então, em relação ao que a Jéssica está falando, o que a gente pode indicar também? Antes de você vir com seu filho, mande um e-mail lá para o consulado pedindo o acompanhamento familiar. Se não tiver resposta, imprima esse e-mail, né? Sim, muito importante isso, porque foi isso que a gente fez. Quando a gente estava nessa pesquisa, que eles disseram que não podia mais trazer as crianças, então nós procuramos advogados falando sobre acompanhamento familiar. No Visto Procura de Trabalho nós achamos um vídeo aqui no YouTube, mas eu não lembro agora o nome do canal, mas é de um advogado que atua aqui em Portugal falando que justamente isso, que a família é um bem inviolável, que a lei rege isso, então que não teria muito sentido o visto de procura de trabalho, por ser um visto que da residência não permitiu o acompanhamento familiar. E ele deu essas dicas, né, no vídeo dele, que para as pessoas que não têm realmente como deixar seus filhos, como era o nosso caso, e vão trazê-los, tentar se munir dessas informações. Então, mandar um e-mail para o consulado pedindo para fazer o acompanhamento familiar. Você anexa a resposta do consulado de que não pode, né? Eles provavelmente vão te responder dizendo que não pode. E aí você imprime tudo isso, vai no cartório, faz tudo, ata notarial. Notorial? Ata notarial. Se quiser apostilar, se enfim, der também. Tem o vídeo aí, a gente vai procurar e botar na legenda aqui para vocês saberem melhor como é que é. E aí fazer isso porque vocês ficam o mais resguardados possível, né? Então, ele até indica que se
se der alguma bronca, você pode pedir um advogado, enfim. Exatamente. Inclusive, a gente, foi até uma ideia boa, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o processo de matrícula na escola das crianças. Que eu acho que é interessante e relevante para ajudar o pessoal que vem com filho. Claro, com certeza. Então, assim, gente, a nossa experiência, em resumo, a gente quer Foi dizer... mais tranquila do que a gente imaginava. Foi, mais... a gente estava muito tenso, muito aflito, como vocês aí do outro lado que tá vindo dessa forma devem estar. Mas o que a gente pode dizer para vocês é fiquem tranquilos, fiquem em paz, confiem em Deus. Vai dar certo. E vai dar tudo certo para vocês também. Beleza? Então deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Galera, deixa muito like para esse vídeo, que é um vídeo que estava sendo muito pedido. E a gente encontrou um tempo aqui no final de semana, colocamos as crianças no quarto para fazer esse vídeo. Não, gente, vale ressaltar que a gente já tinha gravado esse vídeo, mas o áudio ficou péssimo. E nós tivemos que regravar tudo outra vez. Por isso que esse vídeo demorou. A gente pede desculpas aí, mas finalmente saiu, né? Exatamente. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Nos acompanha tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes, beleza? E até o próximo vídeo. Forte abraço. Obrigada. Deixa o like daí que a gente produz daqui. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.